Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar. Olha, não teríamos esse nosso último vídeo de hoje, neste sabadão, mas o que aconteceu neste final de sábado e até mesmo na tarde de sábado, o Botafogo esteve envolvido involuntariamente em todas as partidas que aconteceram. Tanto no empate entre Fluminense e Atlético Mineiro e agora no jogo que aconteceu no estádio Nabi Abichedi entre Flamengo e Red Bull Bragantino, 2 empates. Por que o Botafogo foi envolvido? Primeiramente, o Felipe Melo, ele reclamou do Rafael Claus e foi mostrado pela câmera ele falando que o John Textor tem razão. Veja aí. Ele foi na bola. Ele pega na sequência o Otávio, né? Ele vem... Daí, Felipe Melo, você escapou de um cartão vermelho. O Claus poderia ter expulso você. O Textor tem razão em relação à arbitragem do nosso futebol. E isso ficou bem claro. Cara, isso tá mexendo na cabeça de todos os jogadores, né? Porque cada faltinha que acontece, cada lance que acontece, e ali o Textor vai ganhando mais força nos bastidores. É o que tá rolando no mercado da bola, é o que está acontecendo no futebol nesse nosso vídeo, que vai ser bem polêmico, hein? Que está em nome de Golcase. Se você quiser comprar uma capinha personalizada do Botafogo, uma garrafinha personalizada do nosso clube, você entra agora na Golcase, vou deixar o link tanto no primeiro comentário e também na descrição. Lá vocês terão vários itens bem bacanas do nosso glorioso. Entre agora na Golcase. Voltando a falar do que aconteceu nesses jogos. E depois nós tivemos às 18 horas e 30 minutos a partida entre Flamengo e Bragantino. Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista. Teve um lance ali na reta final do jogo que no banco de reserva já começaram as reclamações do Flamengo de uma suposta não análise do VAR e uma jogada que aconteceu de um possível puxão do jogador do Flamengo. O VAR não chamou e o lance seguiu. E nisso o Tite ficou falando, até acabar a partida. Foi no árbitro no final do jogo reclamando e nós tivemos estas declarações após o jogo. Essas declarações foram ao Sport TV, créditos ao Sport TV, vou colocar apenas os áudios para vocês poderem ouvir. Primeiramente, o dirigente do Flamengo, que é o Bruno Spindel, ele é o diretor executivo da equipe da Gávea, ele deu uma entrevista ao Premier, isso foi pedido pela assessoria de imprensa do Flamengo, e deu uma alfinetada tanto no Botafogo e também no John Textor. E eu quero ver o que o Landim vai falar com o Textor, porque até agora, nenhum dirigente de nenhum clube carioca, aliás, nenhum dirigente do Brasil se colocou ao lado do Textor em relação às denúncias que ele está fazendo. Somente porradas que o dirigente norte-americano, que o dono de 90% da SAF do Botafogo tem apanhado. Supostamente, né, o Landim é parceiro do John Textor gosta muito do Landim, e um diretor executivo do Flamengo fala isso aqui. Vejam aí. A gente acha o que está acontecendo um assinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro que diz que tem roubo, e jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado e o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. É um assinte o que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula um gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto, que... Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em 2 jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Luiz Araújo. Se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo tentando empatar. Um absurdo. Isso que está acontecendo é um absurdo.
A gente não consegue entender como é que a CBF não toma uma atitude e cada um fala o que quer, diz que tem assalto, roubo na arbitragem. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar a mesma coisa também. A gente vai ter que pressionar a arbitragem do mesmo jeito. Ô Spindle, pelo amor de Deus, né? O que tem a ver as denúncias do John Textor com lances que estão prejudicando o Flamengo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vai querer colocar as denúncias que estão acontecendo, as apurações que estão acontecendo lá em Brasília com as denúncias do John Textor. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. O Textor em nenhum momento citou o Flamengo. Em nenhum momento. E na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense foi prejudicado pelo Flamengo. Você teve lances ali que prejudicaram o Flamengo. E na primeira rodada, quem teve ali uma reclamação foi um dirigente do Atlético Goianiense em relação ao Flamengo. Não teve nada a ver em relação ao que o Botafogo tem falado com a equipe da Gávea. Nada a ver. Nada a ver. Você procura ali. Qualquer fala do John Textor não tem nada sobre o Flamengo. Aí, novamente, o Bruno Henrique relembrou o que aconteceu no domingo, né? Falando que o Flamengo foi prejudicado já contra o Botafogo, mas ele esquece do que aconteceu do ano passado. Veja aí as falas do Bruno Henrique. A gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar mimimi contra o Flamengo. Tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também, e ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem tá fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta eles não deram. Então, cara, o futebol tá cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar, e os profissionais que estão vendo o jogo muito melhor quem tá dentro de campo, não consegue fazer o simples. Então tá lamentável. E para completar, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi na entrevista coletiva após o jogo, citou o Botafogo na partida, falou que na primeira rodada o Flamengo não foi ajudado pela arbitragem, o árbitro foi muito bem, reclamou porque o cara foi punido no que aconteceu lá no estádio Serra Dourada, falou do Luiz Henrique ter colocado a máscara e não ter recebido o cartão, e logo em seguida teve outra entrada. Mas o que me impressiona é o silêncio dos jogos do Botafogo contra o Flamengo ano passado, onde um jogador da equipe da Gávea poderia ter sido expulso, aliás, deveria ter sido expulso olhando o VAR. Quase quebrou a perna do Di Plácido do ano passado, o Thiago Maia, e nada aconteceu. E no segundo jogo, onde o Bruno Henrique dá 2 cotoveladas, você tem uma participação do Bruno Henrique no primeiro gol e não teve nada. Eu só vi o quê? A imprensa falando de choro do Botafogo e também os dirigentes do Flamengo, o próprio Bruno Henrique, né, que eu coloquei agora há pouco, fazendo chororô pra torcida do Botafogo. Isso pra mim é um baita de um chororô, né? Ouça aí as falas do Marcos Braz. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aqui também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo.
Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou o amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês dentro desse nosso Noite Alvinegra? Para você, torcedor, aqui no canal, e o ano passado nós vimos muitos torcedores do nosso clube, quando a gente reclamava da arbitragem, falando, para de chorar, para de reclamar. E eu falava aqui várias vezes, e vou continuar falando, quando o Botafogo for prejudicado, eu vou falar aqui no canal. Porque a gente tem que contestar as arbitragens, a gente tem que contestar quando o Botafogo é prejudicado. E vocês que ficam falando isso, caem muito na pilha de torcedores de outros clubes. Porque qualquer reclamação, aí você é colocado, como chororô, para de chorar. Ano passado, no Botafogo e Flamengo, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi prejudicado. E vocês que ficam falando isso diretamente aqui no canal, ficaram com medo de reclamar. Porque a torcida do Flamengo e também os jornalistas, que em sua maioria são flamenguistas, e gostam de criar esse lado, né, de não vamos falar contra o Flamengo, porque a audiência tá ali no lado do Flamengo. A gente não pode ficar contra quem nos dá a audiência. Você sempre teve um medo da imprensa a respeito de quando você tem que colocar alguma coisa quando o Flamengo é ajudado pela arbitragem. Poucos falam, a maioria não fala. E o torcedor acaba levando em consideração muito do que esses caras falam, por causa da audiência do Flamengo. Tem todo o respeito com a equipe da Gávea, tem todo o respeito com o Fluminense, com o Vasco, com Bahia, com Cruzeiro, Corinthians, porque eu acho que tem que ter respeito. Eu acho que você tem que apontar o que acontece, apontar os erros, mostrar que houve um erro aqui, mostrar que você foi prejudicado aqui e acolá. E, por exemplo, o Good Game, que deu voz para o Bruno Henrique, foi prejudicado ali. O Good Game falou que o segundo gol do Botafogo foi o gol irregular, pelo Good Game. Mas você viu alguém levando isso a sério? Não. Você viu o quê? Parte da imprensa falando, Botafogo colocou isso aí porque já não valia mais nada aquele lance. É sempre dessa maneira. Mas vocês vão ver, os programas de TV vão tratar o que está acontecendo com o Flamengo como algo grave. E outro detalhe, eu quero ver se a CBF e também a Abrafute vão punir o dirigente da equipe da Gávea, porque ele acusou o futebol brasileiro. Eu quero ver se nós seremos notinha lá no Instagram da Abrafute. Só quero ver. Mas parece que o Textor mexeu com a caixa de Pandora do futebol brasileiro, né? Porque qualquer coisa agora, ele tá sendo citado. Já foi citado pelo presidente do Atlético Goianiense, foi citado hoje pelo Felipe Melo, foi citado pelo Bruno Henrique na última semana, foi citado agora pelo Bruno Spindel, e assim vai. Tá complicado, né? Mas fica de recado, novamente esse recado pra vocês. Não caiam nessa pilha. Quando o Botafogo for prejudicado, a gente tem que falar. Guarda isso aqui, ó. Tirem esses prints e mostrem. Todos os times que são prejudicados reclamam. Por que só o Botafogo que nunca pode? Porque só a gente tem que ficar calado quando a gente é prejudicado pela arbitragem. Tá aí, ó. Vocês viram hoje. 2 times aqui do Rio se sentiram prejudicados e reclamaram. Porque só a gente que não pode. Tamo juntos. Beijos. Tchau, tchau. Fui. E que essas declarações, elas também sejam bem analisadas por quem de direito no futebol brasileiro, né? Porque Textor não foi punido. Valeu, tamo juntos, fui. 5 da manhã estarei de volta com o nosso pré-jogo aqui no canal do TF. Valeu e fui.